Olá, pessoal! Vamos dar início à disciplina Medicina Tradicional Chinesa. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os fundamentos da medicina tradicional chinesa, que eu vou enumerar de 1. Para recordar, sou Iuara Paiva. Os objetivos dessa aula vai ser apresentar a vocês as teorias do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos e a teoria do Qi. E fazer com que vocês compreendam como essas teorias participam do processo fisiológico, patológico, diagnóstico e terapêutico da medicina tradicional chinesa. Então vamos começar pela teoria do Yin e do Yang. O Yin e o Yang são 2 aspectos. Deixa eu pegar um apontador aqui, tá? Então, a gente tem 2 aspectos, o aspecto Yin e o aspecto Yang. O aspecto Yin pode ser representado pela linha interrompida e o aspecto Yang pode ser representado por uma linha contínua. Segundo a medicina chinesa, todos os fenômenos do universo é resultado da interação entre esses 2 aspectos, o aspecto Yin e o aspecto Yang. Então, aqui são alguns exemplos, uma tabela, com alguns exemplos do que seriam aspectos Yin e aspectos Yang. Então, aspecto Yin, nessa parte aqui escura, e aspecto Yang, nessa parte clara. Então, aí já acabei já falando, né? Um exemplo, então, o escuro representa o Yin, o claro representa o Yang, o interno representa o Yin, o externo representa o Yang. A terra, o chão, o baixo representa o Yin. O céu, o alto representa o Yang. A noite, o Yin. O dia, o Yang. A estrutura, a matéria é o Yin. A função, a energia é o Yang. O feminino predomina o Yin. No masculino predomina o Yang. É importante vocês terem em mente esta palavrinha, predominância, certo? Quando eu distribuo aqui entre Yin e Yang, eu estou querendo dizer que há um predomínio do aspecto Yin nesses elementos e há um predomínio do aspecto Yang nesses outros elementos. Tá certo? Guardem isso, predominância, porque vocês vão conhecer as características desses aspectos e vão saber que um não existe sem o outro, tá certo? Apesar de serem opostos, como a gente acabou de ver, o claro, o escuro, o alto, o baixo, o dentro, fora. Então, isso daí faz parte das características desses 2 aspectos. Eles são opostos. O aspecto Yin é o oposto do aspecto Yang. Mas eles se complementam. Eles estão juntos, um complementando o outro. E estão juntos de uma forma, como eu falei no primeiro slide, eles interagem. Eles estão em movimento contínuo, movimento de transformação, inclusive. Um elemento, um aspecto pode se transformar no outro aspecto. O Yin pode se transformar no Yang, o Yang pode se transformar no Yin. Então, a gente já viu 3 características. Eles são opostos. Vamos observar aqui pelo ideograma do Tao. Eles são opostos. Aqui a gente tem o branco e Yang. A gente tem o escuro, o preto, o Yin. São opostos. Eles se complementam. Eles encaixam, percebe? E tem ainda a característica da intertransformação. A gente consegue observar nesse ideograma também. Por quê? Eles estão em movimento, eles estão em movimento e em transformação. Por quê? Percebam que aqui, onde é o Yang, o que é que tem dentro do Yang? A gente tem um Yin dentro do Yang.
A medicina chinesa fala que a gente tem uma semente do yin dentro do yang. E o contrário também é real. Dentro do yin, a gente vai ter um pequeno yang, uma semente de yang. Então, essas sementes, nos aspectos que predominam, eles favorecem essa transformação. Então, por mais que predomine o aspecto yang no masculino, existe um aspecto yin lá dentro do masculino. Existe um aspecto yang lá dentro do feminino, sendo que eles estão em transformação e um pode predominar o outro. Inclusive, quando um aspecto predomina o outro, ele consome o outro. Essa outra característica que eu vou falar é o consumo mútuo. Aqui, ó, quando em desequilíbrio, um afeta o outro. O que quer dizer? A gente tem aqui, ó, um gráfico com a coluna azul, o aspecto yin, com a coluna laranja, o aspecto yang. Aqui, o ideal. Aqui é a nossa busca, né? Quanto ser humano, a busca do equilíbrio, a busca da condição ideal, né? Mas pode acontecer desequilíbrios, né? A gente está sujeito a desequilíbrios desses dois aspectos. Então, se acontece uma deficiência do yin, isso afeta o yang. Dá uma impressão, né, que ele está em excesso, mas ele nem está, porque é uma linha aqui, ó, de equilíbrio. Mas entenda, ó, que se tem uma deficiência do yang, também interfere no yin. Ele fica com esse aspecto também de que está em excesso. Aqui a gente teria um excesso do yin, passando da linha de equilíbrio, e aqui o excesso do yang. Então, no que um entra em desequilíbrio, vai interferir no outro, para poder... Isso faz parte da homeostasia, né? Dessa busca pelo equilíbrio. Quando um tende a aumentar, o outro baixa, quando um baixa, o outro aumenta, e assim vai, esse dinamismo e essa interação constante entre esses dois aspectos que são opostos, se complementam, se transformam e um compromete o outro, um consome o outro. A outra teoria que embasa a medicina chinesa, lembrando antes de seguir, que assim, a medicina, as bases filosóficas da medicina chinesa, ela é muito diferente das bases filosóficas da medicina ocidental. Então, por isso que é importante todo esse embasamento nessa primeira aula, porque é muito diferente como se estuda a medicina no Ocidente e como se estuda a medicina no Oriente. Então, prestem bem atenção nessas teorias, porque vocês vão perceber ao longo do estudo da medicina chinesa como essas teorias influenciam. Como eu falei lá nos objetivos, ela vai influenciar quando a gente for compreender a fisiologia da medicina através da medicina chinesa. Vai ser ferramenta para a gente compreender as causas das doenças, como avaliar essas doenças, como tratar, tá certo? Então vamos lá, seguindo. Já vimos a teoria do yin e do yang. Agora a gente vai seguir para a teoria dos 5 elementos. A teoria dos 5 elementos, alguns clássicos, alguns autores, também chama de teoria dos 5 movimentos. Pelo seguinte fato, porque esses 5 elementos, assim como os aspectos yin e yang, eles não estão estáticos em meio ao universo, em meio à natureza, dentro do ser humano. Eles estão em constante movimento, interação. Então, muitos autores preferem chamar de teoria dos 5 elementos. Desculpa, dos 5 movimentos. O costume é tão grande de falar 5 elementos que acaba saindo. Mas entendam então que teoria dos 5 elementos ou 5 movimentos compreende o quê? Esses 5 elementos. Tá aqui, ó. Água, madeira, fogo, terra, metal. São os 5 elementos
que estão em constante movimento, tá certo? E esses elementos, eles vão ter vários correspondentes na natureza, no ser humano. Então, em tudo que a gente olhar no universo, tanto em relação à natureza como ao organismo, ao ser humano, a gente vai encontrar correspondentes a cada elemento. A gente vai encontrar um órgão que corresponde, a gente vai encontrar um sentimento que corresponde, uma cor que corresponde, um movimento que corresponde a cada elemento desse. Isso é que consiste a teoria dos 5 elementos. Então, eu trouxe aqui a primeira tabela, já com alguns exemplos desses correspondentes, certo? Então, vamos recapitular quem são esses 5 elementos. A gente tem a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Cada elemento desse tem uma cor correspondente. Ó, tá nessa coluna aqui. Qual a cor que corresponde ao elemento água? É a cor preta. Qual é a cor que corresponde ao elemento madeira? Árvores. É a cor verde. Qual a cor que representa o fogo? O vermelho. Qual a cor que representa a terra? É o amarelo. Qual a cor que representa o metal? É o branco. Então, temos 5 cores que representam os 5 elementos. O que é que a gente tem também? Os movimentos correspondentes. A água. O que é que traz na mente em relação a movimentos com a água? A gente tem água aqui, a água desce, a água escoa, a água flui, né? Livremente. Então, a gente tem um movimento de descida. A madeira já representa um movimento de expansão dos galhos, expansão das raízes, tá certo? O fogo, a chama. Qual o movimento que a chama traz? Movimento de subida. A terra é firmeza, é centramento. Então, traz o movimento da estabilidade. E o metal, que está lá nas profundezas da terra. Então, traz o que correlaciona com que movimento? Movimento de interiorização. Tá certo? Temos também as direções. Água, norte, o oposto da água, o fogo, sul. Madeira, leste. Metal, oeste. E terra, estabilidade e centramento, vai ser a direção, a referência central. Tá certo? Cores já falei. Sabores, vamos passar por sabores. O sabor que representa o elemento água é o salgado, que representa o elemento madeira é o ácido, que representa o fogo é o amargo, que representa a terra é o doce e que representa o metal é o picante. Pois vocês lá na parte de dietoterapia vocês vão compreender como é importante conhecer essa teoria dos 5 elementos na correspondência dos sabores. Esses correspondentes é o que eles chamam também de efeito de ressonância, que esses sabores, essas estações, os correspondentes como todo de cada elemento, eles estão em ressonância com cada elemento. Em relação à estação e o clima, que são coisas que dá para a gente estar correlacionando de forma juntas, a gente tem do elemento água, quando a gente pensa em água, que estação do ano remete à água? Que chove? Inverno, né? Qual o clima? Friozinho. Madeira. Quando é que a gente vê muitas flores, muitas plantas? Qual a estação do ano que a gente lembra? Primavera. Então, elemento madeira, primavera e muito vento, polinização. Fogo. Fogo, calor. Qual a estação? Verão. Vou lá para o metal, tá? O metal, colheita, outono, secura. E tem essa estação aqui, que os chineses denominam de interestação. O que seria a interestação? Os chineses observaram que ao final de cada estação, quando vai o inverno, quando vai mudando, né, de outono para inverno, primavera, verão,
ao final, nos 18 últimos dias de cada estação, vai havendo um equilíbrio, uma estabilidade da energia, dos aspectos da estação. Vai havendo uma harmonização para começar essa mudança. Então, esse momento de estabilização, de harmonia, de centramento, desses 18 últimos dias de cada estação, foi denominado de interestação. E essa avaliação eles perceberam principalmente no alto verão. Então, essa interestação, em alguns livros, vocês podem ver com o nome de alto verão. Tá certo? Vamos continuar indo um pouquinho nessas tabelas, certo, gente? Agora sim, eu gosto sempre de deixar claro o seguinte: não levem esses correspondentes como decoreba. Ah, água é isso, fogo é isso, decorando não. Tentem compreender como é que a madeira se correlaciona com a primavera, que se relaciona com a expansão, como é que isso, como gera essa correspondência entre os sentidos, as emoções e o elemento, certo? Tentem compreender. Tudo de uma vez, tudo agora, não vai conseguir. Isso daí é super normal. Mas no que você vai aprofundando o conhecimento da medicina chinesa, você vai conseguindo elencar, juntar essas pecinhas que fazem com que você compreenda todas aquelas ressonâncias dentro do elemento da madeira, todas aquelas ressonâncias dentro do elemento fogo, quando você vai entendendo as características da emoção, o que é que aquela emoção faz. Ah, faz a tristeza do recolhimento. Então, recolhimento eu vi que interiorização era metal. Então, metal, tristeza, e assim você vai correlacionando. Então, a partir do momento que você compreende, você não decora mais, tá certo? Então, assim, tô com duas tabelas aqui apresentando a vocês, para vocês irem começando a se familiarizar com isso. Já botei as cores, ó, para o cérebro já ir tomando ciência, né, dessas correlações, e aos pouquinhos a gente vai absorvendo cada dado desse, tá certo? Então vamos lá. Com relação aos estágios de desenvolvimento. Quando a gente pensa em água, a gente pensa o quê? No represamento, na represa, no rio, na contenção, no armazenamento, né? No reservatório. Então, em relação ao desenvolvimento, a água representa o armazenamento. A madeira já é o nascimento, certo? O fogo, na madeira nasce, no fogo cresce, sobe, né? A terra está associada ao desenvolvimento de transformação. Está muito também ligado à nutrição. O metal, a gente já vai pensar na fase da colheita, tá certo? Cada elemento vai ter um órgão yin e um órgão yang, certo? Eu vou falar da duplinha de cada elemento. Do elemento água. Quando a gente pensa em água, eu tenho que beber muita água. Quebram para quê? Para melhorar minha diurese, estimular o meu rim, né? Evitar infecção urinária, evitar cálculo renal. A gente não escuta muito isso, então qual o órgão que está como correspondente do elemento água? Rim, bexiga. Tá vendo que você vai começando a encaixar, a correlacionar de forma compreensiva e não empurrando, decorando, compreendendo, flui, beleza. Então, o elemento madeira, os órgãos yin e yang, vai ser fígado e vesícula biliar. Como é que eu sugiro que vocês correlacionem aqui? Desses órgãos listados aqui, o único que tem a capacidade de regeneração é o fígado. Nesses elementos, água, madeira, fogo, quem que se regenera? Quem que se refloresta? É a madeira. Então, o fígado e o acoplado do fígado é a vesícula biliar. O órgão do coração, ou o órgão do fogo, a cor é vermelha. O que é que vem na cabeça da gente?
Coração. Coração, ele tem como acoplado, como correspondente, o intestino delgado. A terra, que eu falei, transformação, nutrição. Então, vai vir o baço, pâncreas e o estômago. Órgãos que estão relacionados com a nossa alimentação. O metal, quando se pensa no metal, pensa também em questões de purificação. Certo? E quando a gente pensa nos órgãos que envolvem o processo de purificação, a gente pensa no pulmão e no intestino grosso. Por quê? Pulmão, ele faz a purificação do ar, não é verdade? Inspira o que é puro, expira o que não serve, o que é impuro. O intestino, depois de todo o processo digestivo, ao chegar no intestino grosso, ele vai absorver ainda o que considerar puro e o que ele considerar impuro se transformará nas fezes. Ele faz essa transformação entre o puro e o impuro. Ele faz a comunicação do externo com o interno, tanto o pulmão quanto o intestino grosso. Tá certo? Então, a formazinha ele está correlacionando. As emoções e os sons de cada elemento. Então, da água, de emoção, a gente vai ter o medo. Que som a gente produz quando está com medo? É um gemido. No elemento madeira, a gente tem a raiva. Tem um professor meu que sempre lembrava assim. Lembra aqui, ó, dos super-heróis. O Hulk. Quando o Hulk ficava com raiva, furioso, que cor ele ficava? Verde, né? Madeira, raiva. E qual o som? O grito. O fogo, alegria. O som, a gargalhada, o riso. A terra, preocupação, é a emoção. E o som que correlaciona é o canto. Quem canta, seus males espanta. Para os chineses isso é super terapêutico. Cantando, se harmoniza aqui, ó, as preocupações. Certo? E do elemento metal, como eu já até soltei um pouco a correlação antes, quando falo da interiorização, né, daquele movimento de interiorização, o que é que recolhe de emoção que deixa a gente introspectivo? A tristeza, né? E qual o som? O choro. Órgãos e sentidos que se correlacionam aos elementos. A água, a gente tem a audição. A madeira, a visão. O fogo é o tato, o calor. É o sentir, né? O elemento terra, o paladar, lembra da alimentação. O metal é respiração, olfato. Haverá também tecidos correspondentes a cada elemento. O tecido que corresponde à água são os ossos, que corresponde à madeira, movimento, tendões, né? Movimento articular. O fogo vermelho, o sangue, os vasos, então os tecidos, né? Os vasos sanguíneos. A terra, os tecidos que envolvem a terra são os músculos, relacionados à nossa nutrição, né? E o tecido do elemento metal vai ser a pele. Aqui, ó, lembra da questão que eu falei do externo com o interno? Essa comunicação está associada ao pulmão e intestino grosso. Questão de purificação também, nossa pele, né? Como uma camada protetora que a gente tem. E também está aqui, ó, entre o interno e o externo, fazendo a comunicação que está presente tanto no pulmão quanto no intestino grosso. Tá certo, gente? Então, vamos seguir ainda com a teoria dos 5 elementos. Esses 5 elementos, que são água, madeira, fogo, terra e metal, têm 2 leis que regem eles. A lei de geração, também chamada de lei mãe e filho, e a lei de controle, lei avô e neto. Lei de geração, um elemento vai gerar o outro, um elemento gera outro. E a lei de controle, um elemento controla o outro e também é controlado por um. Tá certo? Então, vamos compreender aqui olhando para esse pentagrama. A gente tem aqui, ó, o elemento água.
A setinha contínua, lei de geração. Então, a água é mãe da madeira, a madeira é mãe do fogo, o fogo é mãe da terra, a terra é mãe do metal, o metal é mãe da água. Lei de geração, lei mãe e filho. Como assim? Vamos tentar fazer um esquemazinho didático para vocês compreenderem melhor. Então, a água, ela tá ali para dar a vida à madeira, né? As plantas, as árvores. Então, a água, ela vai gerar a madeira. A madeira, ela ajuda a produzir o fogo. Ela é combustível para o fogo. Então, a madeira gera o fogo. O fogo, ele vai queimar e quando ele for se apagando, se transformará nas cinzas que se misturam ali, ó, se torna terra. A terra, lá no seu interior, na profundeza ali da terra, a gente vai ter minerais e metais preciosos. Assim, profundo como os metais, a gente vai encontrar, ó, a água. Lá na profundidade do metal também a gente vai encontrar a água. Então, o metal vai dar origem à água. Então, a água gera madeira, a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera água. Lei de geração, lei mãe e filho. Importantíssimo compreender, viu? E a lei de controle? A lei de controle, ó, as setinhas aqui interrompidas. Então, vamos lá. Começando pela água. A água vai controlar o fogo vai controlar o metal vai controlar a madeira vai controlar a terra vai controlar a água. Vamos para o esquema didático, bem legal. O que é que a água faz com o fogo? A água controla o fogo, né? O fogo está lá subindo, a água joga a água, controla o fogo. Em alguns livros chama até de dominância. Então, a água domina o fogo. Então, a água controla o fogo. O fogo, o que é que ele faz com o metal? Ele derrete o metal. Ele controla o metal. O metal, o que é que ele faz com a madeira? O metal, ele corta a madeira. Então, ele controla a madeira. E a madeira controla a terra como? Tem um barranco lá, desmoronando. O que é que se faz? O que é que se sugere? Plantações naquela região para conter aquele desmoronamento. Então, o que é que a madeira, o que a plantação faz com a terra? Controla. E a terra controla quem? A água. O rio, ó, correndo, quem está delimitando ali a água, controlando a água? As margens do rio, a terra. Tá vendo como é lindo? Por isso que encanta, né? E isso, você vê essa representação, essa lei acontecendo dentro do nosso corpo. Ao atender um paciente, você vê como isso se correlaciona. Assim, é encantador. E quando ele traz essas informações que para você, que conhece a teoria dos 5 elementos, compreende o encaixe e até torna ele consciente também dessa correlação, é fantástico. É até importante porque é importante que o paciente, que a pessoa que está sendo cuidada, ela compreenda, que ela participe, né, do processo de tratar ou do processo terapêutico. Então é importante, lógico, que a gente não vai aprofundar tanto, né, o conhecimento, porque não cabe essa informação ao paciente, mas sim um aprofundamento ao terapeuta. Mas é importante ele entender, um exemplo, como é que o intestino não estando funcionando bem, um problema de constipação pode levar a uma irritação na pele. Para a gente tem tudo a ver. Porque lembra quando a gente falou dos tecidos? A pele está lá no elemento metal. O intestino grosso também está lá no elemento metal. Então, se a pessoa tem constipação ou tem problemas de rinite alérgica, asma e a pele é sensível, para a gente tem tudo a ver. E a gente informar
essa correlação ao paciente, ele é mesmo, eu nunca imaginei essa correlação. Aí é bom porque ele começa a se conhecer, né? A perceber, a ver como uma coisa se correlaciona com a outra, a se ver de uma forma integral. Não basta a gente olhar para quem a gente está cuidando de forma integral e ele não se ver de forma integral, né? Esse olhar tem que vir das duas partes. Então, pronto, aqui a gente tem a lei de geração e a lei de controle. E a teoria do Ti. A teoria do Ti é o seguinte. Primeiro, compreender o que é o Ti. O Ti, muitos livros, muitas pessoas tentam traduzir o Ti com algum nome para o Ocidente. E essa tradução é super difícil, porque por muito tempo o Ti foi chamado de energia, sendo que o Ti não é só energia. O Ti ele é base de tudo no universo, e tudo que você pensar vai ter como base o Ti, sendo que o Ti, então, se ele é base de tudo, ele é base de uma coisa rarefeita, mas também de uma coisa densa. Então, a energia é o Ti? É. Mas quer dizer então que minha pele não é Ti? Porque não tem Ti como base, não tem manifestação de Ti na minha pele, porque nela eu pego? Não. Nas duas condições a gente tem como base de formação o Ti. Sendo que o Ti é justamente isso. É uma base de natureza versátil que pode se apresentar desde uma forma rarefeita a uma forma mais densa. É tanto que o ideograma que representa o Ti reflete justamente isso. É a combinação do ideograma do vapor com o ideograma do arroz. O arroz aqui embaixo e o vapor em cima. Justamente para passar essa ideia de que Ti existe como base de todas as substâncias e que ela se apresenta em diversas manifestações, das mais rarefeitas às mais densas. Teremos Ti nas duas, em todas essas, nas duas não, né? Porque tem um meio do caminho aí, do denso para o rarefeito, tem todo um caminho aí, né? A seguir. Então, em todas, do mais denso ao mais sutil, a gente tem representações de Ti em todo esse contexto, tá certo? São infinitas as formas, né? Mas falando em ser humano, existem 6 Ti que eu considero fundamental explicar para vocês, certo? Que são esses aqui: o Ti original, o Ti do alimento, o Ti de reunião, o Ti torácico, Zon Ti, o Ti verdadeiro, Zen Ti, o Ti nutritivo, o Wing Ti, e o Ti defensivo, o Wei Ti. Então, é importante compreender, a princípio, certo? Depois a gente aprofunda, mas a princípio é importante compreender como se dá a formação desses Ti que estão presentes no ser humano. Então, vamos lá. Aqui tem um fluxograma que orienta a gente a compreender isso. Então, a gente tem aqui, ó. O pulmão, ele vai captar do ar o Ti puro, através da respiração. Então, vai entrar esse Ti puro. A partir da nossa alimentação, a gente também vai extrair o Ti dos alimentos, que é o que a gente chama de Guti. E o principal órgão que está envolvido é o baço. Como que o principal órgão envolvido na captação do Ti puro é o pulmão. Então, esses dois Ti vão se juntar. O Ti puro, através dos pulmões, com o Ti dos alimentos, o Guti, vai formar o Ti torácico, que também é chamado de Ti de reunião. Por quê? Porque reúne justamente o Ti do ar e o Ti dos alimentos. Então, esse Ti torácico, ele ainda vai sofrer transformações também. Ele vai receber, ó, aqui, ó, vai se juntar com o Ti original, que vem de onde esse Ti original?
Esse Ti original, ele vem da nossa essência pré-celestial, tá certo? Que é a hereditariedade que a gente vai receber lá no momento da concepção do papai e da mamãe. Essa essência que a gente vai receber, ela vai formar o que os chineses chamam, que a medicina chinesa chama de Jing, que é a nossa essência ancestral. É aquilo que a gente herda dos nossos pais. E isso está presente no nosso corpo desde... Isso não, né? Essa essência, esse Jing, está presente no nosso corpo desde a concepção. Ela é uma essência que a gente... Eu vou até aprofundar mais lá na frente, mas já vou falar isso aqui. Então, como a gente adquire lá na concepção, ela não é transformada e renovada como existir que a gente está falando aqui por cima. Porque aqui, ó, a gente está respirando constantemente. A gente está se alimentando também constantemente. E essa herança aqui, a gente adquiriu e vai gastando, vai usando a cada dia, a cada hora, né? De vida. Então, ela não é reposta como esses outros tia aqui. Mas a gente, através de bons hábitos, a gente consegue poupar o seu consumo, né? Em vez de ser um consumo excessivo, a gente consumir essa essência com moderação através de hábitos saudáveis, alimentação saudável, coisas que a gente vai aprofundar lá na frente. Mas já tenham em mente isso. Então, vai vir o Ti puro pelo pulmão, vai se juntar com o Ti dos alimentos, vai formar o Ti torácico. Esse Ti torácico vai se juntar com o Ti original, que vem lá da essência, e vai se transformar no Ti verdadeiro. Esse Ti verdadeiro aqui é o Ti que vai circular nos meridianos de acupuntura. Ele ainda vai aqui a última etapa de transformação, onde ele vai assumir a forma de Wei Ti ou Wing Ti. Ti defensivo ou Ti nutritivo. Ti defensivo, quase que não sai, é muito chiado de uma vez só. Esse Ti defensivo, ele vai circular entre a pele e os músculos. Ele vai formar uma camada protetora pelo nosso corpo. E o Ti nutritivo, ele vai estar percorrendo o nosso corpo de forma mais interna, próximo aos vasos. Então, ele está mais associado à nutrição. Daí, Ti defensivo, defesa, proteção, e Ti nutritivo, certo? Só para relembrar um assunto que foi visto nessa aula de hoje. Pensando em aspectos Yin e Yang, o Ti defensivo, que percorre de forma mais externa no nosso corpo, a gente consideraria que ele tem predomínio de que aspecto em relação ao Ti nutritivo? Ele tem predomínio do aspecto Yang, ele está mais externo. Já o Yin, que está mais interno, está relacionado a mais à nutrição interna, então ele seria predomínio do aspecto Yin. Tá vendo que a gente vai, ó, essas teorias, a gente vai aplicando ao longo do conhecimento e, é lógico, na prática diária. A gente vai estar aplicando esse conhecimento. Não é uma base que serve só para a gente conhecer, sei que existe e tchau. Não. A gente fica recordando sempre, a partir do momento que atua com medicina chinesa, a gente está sempre recordando o Qi, os 5 elementos e o Yin Yang. E o Zhang Fu, que a gente ainda vai ver. Tá certo? Então, não são embasamentos filosóficos que ficam lá esquecidos, não. Eles são revistos diariamente na prática clínica. Então, compreenderam aqui? Vou falar agora de uma forma mais resumida e sem interrupção, tá certo? Ti puro. Vem pelos pulmões, vai se juntar com o Ti dos alimentos, vai formar o Ti torácico. Esse Ti torácico, ou Ti de reunião, vai se juntar com o Ti original, que vem da essência ancestral, para formar o Ti verdadeiro, que percorrerá os meridianos.
a partir daqui haverá a última transformação em Ti defensivo, que percorrerá o espaço entre pele e músculos, e o Ti nutritivo, que percorrerá internamente o nosso corpo, próximo aos vasos, favorecendo a nutrição de todas as nossas estruturas. Ok? Teoria do Ti? Vamos lá. Então, a gente conclui que a teoria do Yin e Yang, a teoria dos 5 elementos e a formação do Qi é a base para o entendimento de como é a fisiologia, a patologia, o diagnóstico e o tratamento da medicina chinesa. Tá certo? Eu trouxe aqui sugestões de exercícios. Por quê? Mais uma vez, essas teorias elas vão ser revistas constantemente no estudo e na prática. Então, eu acredito que só escutar Iwara falar, vocês vão ter um aprendizado diferente de escutou Iwara falar, leu e exercitou. Então, eu vou apresentar a vocês alguns referenciais teóricos para vocês estarem utilizando. Teve a parte aqui que vocês ouviram, tentando trazer da forma mais didática essas teorias. E agora eu sugiro vocês exercitarem sobre essas teorias. Vocês vão criar agora um pentagrama. Vocês vão pegar lá uma folha no computador, onde quiser. Vocês vão desenhar os 5 círculos. Água e representá-los, né? Água, madeira, fogo, terra, metal. Percebam que sempre quando eu vou falar, eu tento percorrer sempre o mesmo caminho. Sempre começo da água, que vai para a madeira, que vai para o fogo, que vai para a terra e que vai para o metal. Porque eu vou me acostumando com essa sequência lógica. Eu vou compreendendo nesse sentido. Para depois eu sair cruzando a partir de onde eu quiser. Mas é importante ir começar o aprendizado respeitando sempre uma sequência. Então, eu orientei, através dessa aula, a começar a partir da água. Então, fiquem a critério de começar a partir da água, ou se despertarem para outro canto, também pode, outro elemento. Mas entendam que eu acho importante, no aprendizado, vocês estarem seguindo sempre essa sequência. Então, constrói lá o pentagrama, colocou os 5 círculos e começa a alimentar ele com aquilo que você já compreendeu. Você já compreendeu as cores que cada elemento representa? Então, pinta cada círculozinho, coloca o nome de cada elemento. Ah, lembro do sabor. Coloca. Eu lembro dos órgãos. Coloca. Aquilo que você teve compreensão, você já coloca. Os outros, a partir do momento que você for ganhando essa compreensão, você pega lá seu primeiro pentagrama e vai enriquecendo ele. Desculpa, gente. E vai enriquecendo ele. Ao concluir cada etapa de preenchimento, aí você vai pegar a lei de geração e vai circular ali para entender. E a lei de controle, para estar relembrando de quem gera quem e quem controla quem. Tá certo? E isso vai fazendo vocês se familiarizarem cada vez mais com a teoria dos 5 elementos. Sugiro também vocês elaborarem esse fluxograma de formação do Qi, que é esse daqui. Não é pegar, olhar aqui e sair desenhando não, igual não. Fazendo cópia não. É escrever, mas com consciência do que você está escrevendo. Tá certo? Que vai favorecer a vocês fixarem o conteúdo. Tá bom? Aqui algumas referências bibliográficas. Dessa parte agora de embasamento, o que eu sugiro é esse Fundamentos da Medicina Chinesa, do Marciócia. Ele é bem completo, ele é um livro bem grosso, mas assim, para quem pretende cuidar através da medicina tradicional chinesa,
é um livro bem rico de informações. Vale a pena consultar, estudar através deles. Os outros também são interessantes, mas eu vou pontuar só um, que eu não vou estar falando de cada referência dessa, que não cabe isso aqui. Tá bom, gente? Até a próxima e tchau, tchau!